As regras gerais da aposentadoria por idade, antes da reforma da Previdência, estão disciplinadas lá nos artigos 48 ao 51 da Lei de Benefícios 8.213 de 91 e do 51 ao 55 do Decreto 3.048 de 99, que eu já falei para vocês que é super importante estudar, não tem para onde fugir, tá, gente? Então, bora anotar esses númerozinhos aí, estudar as leis, porque lei seca é super importante na área da Previdência, ok? E quanto aos requisitos, são simples e tranquilos de você aprender. 1. Aposentadoria por idade urbana. O homem precisa ter 65 anos ou mais e a mulher 60 anos ou mais. E ter cumprido a carência de 180 meses. Carência, você já sabe, já aprendeu no vídeo anterior, né? Se não aprendeu, vou deixar o linkzinho aqui. Bonitinho, não sei ainda que lado é o link, mas você vai clicar nesse link maravilhoso aí e vai lá e vai aprender direitinho o que é carência, como que funciona a carência, porque não tem como ir pra frente nesse vídeo sem aprender o que é carência, hein? Pelo amor de Deus. Então, homem, 65 anos, mulher, 60 anos e a carência mínima de 180 meses. Na aposentadoria por idade rural, o homem precisa ter no mínimo 60 anos, a mulher 55, então você percebe aí que houve uma redução de 5 anos da faixa etária de cada um. E precisa comprovar atividade rural. Gente, essa comprovação de atividade rural, segura aí que a gente vai ver daqui a pouco como é que ela é feita, tá? E a aposentadoria por idade híbrida ou mista, como você preferir chamar, tá? A gente aqui tem o costume de chamar de aposentadoria por idade híbrida. Essa nasceu com a Lei 11.718 de 2008, até então ela não existia no regramento. E por que ela passou a existir, gente? Os legisladores perceberam, né, que com essa migração da zona rural para a zona urbana, muitos segurados ficavam desprotegidos. Por quê? Tinham ficado um tempo na roça, tinham ficado um tempo na cidade, mas não preenchiam os requisitos para nenhum dos dois tipos de benefício, nem para o urbano, porque ainda não tinham 180 meses de carência, e também nem para o rural, porque não estavam morando na roça na época da implantação do benefício, na época do implemento das condições necessárias ao benefício. Então, assim, viu-se necessário a criação dessa lei para a proteção dessas pessoas, que eram grande maioria dos segurados que vinham da roça para a cidade. E esse movimento, gente, ele não ocorre o contrário, normalmente. Normalmente a pessoa nasce lá na roça, trabalha na roça por muitos anos e depois ela vem para a cidade. É muito difícil que ela volte para a roça. Quando ela volta, normalmente é porque ela já está aposentada, já quer descansar e tudo, mas para trabalhar de fato, não. Então, foi criada essa legislação especial, né, através da Lei 11.718 de 2008, para que essas pessoas fossem protegidas pelo benefício da aposentadoria por idade também. E qual é o regramento? Quais são os requisitos para este benefício específico? Bom, a pessoa precisa ter 65 anos se for homem e 60 anos se for mulher. Então aqui você percebe que a idade ela se mantém igual ao do benefício de aposentadoria por idade urbana. E aí, o X da questão, né, a diferença principal desse benefício vem na questão da carência, porque a carência ela é de 180 meses, por esses 180 meses eles podem ser preenchidos tanto por tempo rural como por tempo urbano, ok? Então, a pessoa também não precisa estar morando na roça na época que ela implementa os benefícios. Isso é um grande facilitador, como eu disse, porque normalmente esse movimento, né, de rural para zona rural para zona urbana não acontece no inverso. Então, as pessoas estão morando aqui, mas ainda não têm os requisitos, ok? E sobre a data de início do benefício, a DIB. Se o requerimento foi feito enquanto o segurado ainda era empregado, a data do início do benefício vai se dar no momento do desligamento da empresa. Essa mesma regra vale se o requerimento foi feito até 90 dias após a data do desligamento, ok? Agora, se ele não estava trabalhando ou se esse requerimento foi feito após esse prazo de 90 dias, a data de entrada do requerimento é que vai ser fixada como DIB do benefício, ok? E com relação à renda mensal inicial, eu sei que eu já repeti isso 1 milhão de vezes aqui, mas é muito importante lembrar que essas regras que eu tô passando para vocês são as regras anteriores à reforma da Previdência. Por quê? O cálculo da renda mensal inicial foi alterado com a reforma, ok? Mas é muito importante vocês saberem esse cálculo. Por quê? Se chegar um cliente no seu escritório
que já fez um requerimento administrativo sozinho, lá em 2016, 2017, isso é bastante comum, esse requerimento vai ser implantado, né, após uma ação judicial, enfim, o que for necessário, com as regras anteriores. Então é muito importante que você aprenda também como era feito esse cálculo antes e para fazer a conferência da carta de concessão, tá? Então vamos lá. Aposentadoria por idade rural. Regra: um salário mínimo. Há uma exceção, e agora você pega a sua caneta e anota. Artigo 36, parágrafo 6º do Decreto 3.048 de 99. Ele afirma que, caso o segurado tivesse recebido auxílio acidente, né, durante o período anterior ao requerimento administrativo, então esse valor de auxílio acidente ele vai ser somado no cálculo para fins de cálculo da RMI. Ou seja, nesses casos e somente nesses casos, é possível que a aposentadoria por idade rural seja maior do que um salário mínimo, tá? Gente, essa regra é uma regrinha de ouro, isso é quase nada divulgado por aí, sabe? Pouquíssimos blogs e sites falam sobre isso, mas é muito importante você saber, porque se o seu cliente ficou, por exemplo, por 10, 12 anos recebendo o auxílio acidente, esse valor do auxílio acidente vai entrar no cálculo da RMI dele, e aí ele vai poder receber um salário maior do que o salário mínimo mensal, ok? E com relação ao benefício de aposentadoria por idade híbrida ou idade urbana, o cálculo vai ser feito como? O salário-benefício vai ser calculado com aquela mesma regrinha de sempre, tá? É uma média aritmética dos 80% maiores salários de julho de 94 até a data do requerimento. Tá, achei esse salário-benefício, quanto que vai ser a RMI? Vai ser 70% do salário-benefício mais 1% a cada grupo de 12 contribuições mensais. Ou seja, contribuir por, obviamente, né, gente, tem que ter 15 anos no mínimo. Então, normalmente, naturalmente, se for idade urbana, esse percentual já vai começar em 85%. Ele não pode ultrapassar o 100%, obviamente, e também não pode ser inferior a um salário mínimo nem superior ao teto do INSS.